Olá, mais um Papo com Ela e Dagô começa agora para você. Obrigada pela companhia. Sem você, aliás, nada disso aqui seria possível ou tão legal. Oi, Dagô, tudo bem com você? Bora lá? Tudo ótimo. Hoje convidado internacional, vai ser muito bom. Super especial. Dagô, o nosso papo de hoje é com alguém difícil de descrever os feitos, viu? De resumir as conquistas. Tem que ser atleta para acompanhar. As páginas na internet deixam a gente tonto. É muita história de vida, de bons exemplos, de vitórias. Ela é boa filha, esposa e mãe. Entende muito sobre política, transmite segurança quando fala, se garante. E é esportista de natureza, ex-atleta, forte física e mentalmente. Símbolo de pódios brasileiros. Sabe o que é ter foco e disciplina. Quem é de proximidades da minha época, sou de 78, torceu por ela nas quadras, vibrou nas quadras e na areia, gritou de emoção, chorou pelo Brasil e pelo nosso vôlei. Ana Paula Henkel está no Brasil e nos deu esse presentão de estar aqui. Somos fãs. Como é bom ter amigos assim, né? Não precisamos de mais nada. Que apresentação de amigos, né? Muito obrigada, Adriana Dagô. Que bom estar aqui com vocês. Foi que bem bom. honesta e de coração essa apresentação. Muito obrigada. Não sou a única que te vê e sente feliz. assim dessa forma, que te admira. Não mereço vocês. Não mereço. Puxa, eu esqueci de pôr então humildade, né? Não. Além de tudo. Eu falo não mereço porque hoje eu transito aqui nos corredores da Oeste. Adriana, você que sempre acompanhei também muito tempo, né? Eu te assistindo, Dagô, Mestre Augusto, Mestre Guzo, Silvio Navarro. Então, quando eu passo por aqui, eu fico anestesiada. Eu falo, olha... Que sonho estar aqui com vocês. E a gente também fica te olhando meio vidrado, porque a gente te vê muito por vídeo há muitos anos, né? Desde a época de atleta, agora como comentarista político, uma das principais do país também. Então, te ver pessoalmente é hipnotizante. Há quantos anos já você está nos Estados Unidos, Ana? Pouco mais de 15 anos. Já bastante estou tempo. Bastante tempo, já sou cidadã americana. Já voto para presidente. Tá na Califórnia, em Los Angeles, né? Isso. E como que foi a ida para lá? O que te levou, os fatores? O amor, né? Eu nunca planejei sair do Brasil. Eu sempre pensei, depois da carreira de atleta, vou me envolver com esporte de alguma maneira ou voltar para a faculdade, que eu sempre fui apaixonada por arquitetura, então eu tinha isso na cabeça, eu quero fazer história da arte, arquitetura. Acabei fazendo lá em Los Angeles, na UCLA, mas nunca pensei em mudar, sair do Brasil, né? Família, brasileiro é assim, né? Família, amigos, né? Aquela coisa, a vida bem estabelecida. Mas aí conheci o meu marido, ele jogando também pelos Estados Unidos. A Ana é brasileira mineira, né? E super família, é de Lavras, de né? Lavras. Super unida desde sempre, a gente percebe. Exato. Quem acompanha a sua história com seu pai, com a sua mãe também. Viu, Dagô? Foi por amor, justíssima causa. Mas, Ana, a primeira vez que eu te encontrei foi numa festa aqui na Oeste, você vai se lembrar, talvez. Eu falei para você que eu tinha curiosidade de saber como era a sua vida em Los Angeles. Porque parece que quando você... Nos programas da Oeste, você fala mais de Brasília do que de Los Angeles. Eu tinha essa curiosidade, queria saber o que você faz lá, como é que é a sua vida? A minha vida nos Estados Unidos é uma vida extraordinária de pessoas comuns, de vidas comuns. Mãe, esposa, vai buscar, vai levar, cozinha, limpa a casa, lê. O americano ele tem um lado assim muito empreendedor, né? As pessoas fazem as coisas por conta. Então não tem aquela estrutura toda que nós temos aqui de secretárias em casa que limpa, que vem, que isso, que aquilo. Então todo mundo tem que fazer um pouco, todo mundo faz um pouco. Muita leitura, uma vida de muita leitura também. Às vezes 3, 4 livros ao mesmo tempo. E a correria boa de família, adolescente que entra, sai, bate porta, cachorro que late, telefone que toca. Que delícia. É o que, na verdade, eu acho que é a essência da vida que nos mantém de pé, né? E você mora mais perto da praia ou mais
Pertinho da praia. Perto da praia. É, dá Que para ir legal. andando. Que legal. É. Ai, que delícia, né? Mas E não olha, jogo na praia. Não. Por quê? Porque Parou? eu cansei, Adriana. Cansou mesmo? Cansei. Nem brincando com o seu marido, que eu ia Não. falar que ele também foi jogador Foi. atleta de vôlei de praia? Sim, defendeu os Estados Unidos na Olimpíada de 96, mas... Vocês conheceram no Brasil? A gente se conheceu na Europa, ele defendendo os Estados Unidos, eu o Brasil. E americanos e brasileiros são os dois centros do vôlei de praia no mundo. Então, os americanos e os brasileiros, todo mundo se conhece, todo mundo sabe o nome e tal. E já conhecia há muitos anos. E numa desses encontros, ele estava solteiro, eu solteira e... Foi meio amor à primeira vista? Como foi? Não, a gente se conhecia há muito tempo. Mais de, eu sei quem é aquele atleta americano que joga com Cindy. Só, nunca paramos para conversar. E quando a gente parou para conversar, a gente não parou mais. Que maravilha, até hoje estão conversando, Dago. Você acompanha o vôlei brasileiro Não ainda? acompanho mais. Tá. Não, Mas só por alguma Olimpíada. razão? Falta de tempo. Tá. Adoraria acompanhar. As pessoas me perguntam da jogadora A, da jogadora B, da parte técnica, o que está acontecendo, isso que eu qual a ia te evolução do vôlei, ou o que está mudando para pior, para melhor, mas eu não realmente eu não tenho tempo. Meu tempo hoje é muito dedicado à minha família, à Revista Oeste, aos meus cursos e livros, que agora... E plantas, que a Ana E adora. plantas, Gosta e muito as de minhas cuidar de cachorras. jardim. E as cachorras são duas labradoras lindas, a gente já vai mostrar as fotos delas. É a Lily e a Daisy, né? É isso. A Daisy, Dago, estava conversando nos bastidores com a Ana, ela está há pouquíssimos dias aqui no Brasil, passagem rápida, mas a Daisy já está sem comer, 2 dias. sem apetite. Sem apetite, ela Tá fica... com saudade ela da... sente, a Daisy é a mais novinha, né? Então, ela sente um pouquinho, ela fica 2 dias sem comer, faz uma manha, aí vai dormir na cama do meu marido e aí resolve. Os bichinhos são demais, né? Muito especiais É, a mesmo. Daisy, ó. Olha lá, ela filhotinho, nenezinha. ela bebezinho. Gente, você quer uma fofura maior do que essa, Dago? Mas, né? Ela tinha 8 semanas quando a gente E pegou. ela tá com quanto agora? Agora ela tá com 3 anos e meio. E a Nossa, Lili que tem foto beleza. também? Deixa eu ver, o Gualtinho, nosso diretor de TV, tá exibindo pra gente as fotos junto com a Aline também. Essa é a Lili. Ai, que bonitona. A Lili já é mais Gosta velha. de água, né? As duas adoram Gente. água. Você falou que ela é a mais velha? Ela é a mais velha, ela tem quase 7 anos. Ai, meu E o Deus. engraçado é que quando nós pegamos a Daisy, nós achamos que a Lili já estava, 6 anos, 7, já não são jovens, né? Cachorros Bem jovens. adulto já. Mas a presença da Daisy deu uma Up. rejuvenescida, assim, na Lili, porque hoje elas se bastam, elas brincam, Se atropelam se no jardim. e elas são treinadas, né, para visitar lugares de veteranos, Uau. elas são PTSD dogs, Nossa. emotional dogs. Então, legal. eu treinei as duas. Então, a gente leva também. Porque eu não gosto de ficar postando essas coisas, porque até pela privacidade das pessoas que também estão ali com alguma síndrome pós-traumática. Claro. Então, a gente leva nesses centros uma ou 2 quintas por mês. E toda quinta, ou é a Lili, ou a Daisy, ou outros cachorros. Eu tenho um amigo que tem um labrador preto que vai também. É impressionante como eles, e os médicos falam isso pra gente, como eles mudam quando eles sabem que é quinta-feira. E que os cachorros estarão lá, porque a gente deixa os cachorros, a gente fica lá, e os cachorros, eles vão de quarto em quarto. Quem não pode sair da cama, eles sobem na cama. E os médicos já falaram, chega a quinta-feira, parece que nem remédio a gente precisa dar. Eles mudam, eles ficam ansiosos para ver os cachorros, né? A Lili, a Daisy. É um efeito são vários, que a gente... São vários cachorros. ser A humano maioria é demora a labrador, entender. inclusive. E uma coisa muito legal que eu acho é sempre, tanto para cachorro quanto gato, é sempre ter de 2 no mínimo, né? Porque eles precisam de um semelhante para. Eu acho isso muito legal, cara. E o engraçado é que as duas são labrador, então elas são ativas, elas querem ir na piscina, elas querem correr, mas é tão engraçado, Adriana, Dago, quando eu coloco o colete que elas têm de Rescue Dog, Emotional Support,
o rabo não abana mais, elas dão uma Concentrada, elas viram ficam profissionais. elas ficam mais calmas. O rabo vai abanando. A gente chega nos lugares, o rabo abana, mas elas não são estabanadas. Elas ficam abanando. Isso vai além do que a gente pode compreender. Não dá para entender. Exatamente. Não dá pra É um entender. pouco sobrenatural. Elas têm cuidado A gente com as tem muito pessoas. o que aprender com eles emocionalmente, inclusive, né? A gente E de aproveitar dessa relação tão maravilhosa. A gente tem uma foto também, Ana, peço licença de exibir, seus filhos também estão com as cachorrinhas no colo quando eram bebês. É um casal que você tem? Eles são uma enteada. lindos os dois. Estão com Obrigada. quantos anos? Gabriel tem 22 e a Vitória vai fazer 18. Essa foto já deve ter uns 3 anos, porque a Daisy tinha uns 8 meses ainda, que está no colo do Gabriel. Ela tem uma cara que já é engraçada. Ela é Daisy, muito né? fofa. Ela é muito fofa. Bom, enfim, os dois são lindos, mas é que a Daisy tem esse charme com uma carinha assim de bobona meiga, no bom ela sentido. E tem essa carinha até hoje. Ah, que ótimo. E a Ana falou que então, né, o marido, ela, os 2 filhos, essa vida lá, jogou aqui na nossa cara, eu já ia falar que também é formada em arquitetura. Faltou. Quer dizer, é muito talento mesmo, é muito talento. Ou então Uma pessoa... não tem paciência, não sossega, né? A pessoa não sossega. Não, é admirável. E eu ia perguntar se ela sabe cozinhar também, que ela falou que não faz as tarefas, porque daí eu levanto e vou-me. Porque você podia ser a ex-jogadora de vôlei para sempre, mas eu dou muito valor para isso, você procurar novos caminhos, né? Eu não sossego, Dago, é isso é uma muito coisa legal, atrás da outra, eu não sossego. É claro que eu vejo isso como uma bênção, porque a gente quer sempre a evolução, melhorar, né? Tá aprendendo todos os dias. O meu pai era assim, mas às vezes a gente precisa dar uma desacelerada e eu não consigo dar essa desacelerada. E aí a saúde às vezes vem e cobra um preço e fala, bom, então tá, você não está me ouvindo? Então eu vou fazer você parar. Muita informação e Muita. interesse, uma mente curiosa, né? Mente curiosa, atenta. Mas você disse que mexer com plantas, eu já ouvi você falar sobre isso, inclusive em artigos da Revista Oeste, do site, muito interessante. Deixa eu aproveitar justamente essa nossa conversa então, sobre jornalismo, sobre histórias de vida, papos de qualidade, para fazer um convite para você que ainda não é assinante da Revista Oeste. Não perca tempo, você precisa acompanhar o conteúdo que é diariamente disponibilizado pelo site da Oeste. São reportagens exclusivas, matérias bem explicativas, notícias que você não encontra em outros canais. A Revista Oeste não recebe verbas de governos, não faz trocas de favores, nem é manipulada por nenhuma instituição. Seja assinante, tem acesso ao que há de melhor no Brasil em jornalismo e entretenimento, sem censura, de forma muito responsável. O valor é bem acessível, você só vai sair ganhando. Assine agora mesmo e colabore ainda para que esse importante trabalho para o nosso país continue. Ana Paula Henkel com a gente aqui, olha que honra, que especial. Então, justamente no site do Oeste, você escreve sobre essa ligação que você tem com o jardim, a casa da Dona Ruth. Conta pra gente um pouquinho o que é isso. Eu acho que é a minha terapia, né? Sair um pouco desse mundo aflitivo que a gente está vivendo agora. Porque se você abre as redes sociais e se você não tem... Agora, pelo menos no meu Instagram, quando eu vou lá no meu algoritmo, o meu algoritmo já entendeu. É cachorro, é planta, é arquitetura, é móvel. Não quero saber de notícia. Não, já trabalhamos, né, com notícias todos os dias, praticamente. E você tem suas fontes? Exatamente. Então, e lá também, nos Estados Unidos, eu tenho que acompanhar a política americana, porque, de uma certa forma, eu sou a correspondente da política americana para a Revista Oeste, então eu tenho que ver a política daqui e a política de lá. O ano que vem temos eleições presidenciais, né? Sim. Importantíssimas. Então, tem uma hora que eu preciso desligar de tudo para que eu volte com tudo no meu primeiro trabalho hoje, que é de jornalista. E aí eu vou para as plantas, para o jardim, para as cachorras. E a casa da Dona Ruth. E a casa da Dona Ruth. Era da avó do seu marido, em Santa Bárbara, perto de Los Angeles. E lá você cultiva um jardim com bastante carinho, junto com o seu marido, às vezes seus filhos participam. Sim, é uma casa que estava abandonada lá em Santa Bárbara.
abandonada mesmo, gente. Não é assim, alguém esqueceu de limpar, não. Abandonada, caindo aos pedaços, literalmente, caindo aos pedaços, literalmente. E ninguém queria mexer na casa, a família do meu marido, ninguém queria mexer na casa. E ele sempre teve uma ligação muito grande com a avó dele. Então ele disse, bom, deixa que eu cuido da casa, a minha avó deixou a casa então para mim, eu cuido da casa. E a família falando, imagina, chama uma equipe, carrega tudo, implode a casa e vende o terreno. E ele de jeito nenhum. E acabou que quando eu abri a garagem, primeiro eu levei um susto porque eram dezenas de caixas empilhadas, antigas, dezenas de caixas empilhadas em um carro velho, sofás, quadros e caixas. E um dia eu comecei a abrir essas caixas, né, e descobri um tesouro ali dentro, mas um tesouro não apenas material, aparelhos de jantar lindíssimos, taças e faqueiros, mas assim, encontrei diários, encontrei cartas, fotos também. Encontrei fotos, encontrei o terço da Dona Ruth, junto com a imagem de João Paulo II, que eu sempre fui muito devota e apaixonada por João Paulo II. E aí eu falei, peraí, que tem alguma coisa a mais, uma conexão a mais aqui. Porque uma menina, imagina, né? Se você for pensar estatisticamente, do interior de Minas, lá em Lavras, casa com um californiano, e a casa da avó em Santa Bárbara tem uma imagem de João Paulo II. É um sinal, não é, Dagô? Um contato, uma bênção. Então... Deve ter sido emocionante. E você veio a ficar sabendo depois, por familiares do seu marido, que ela era muito apaixonada também. Muito apaixonada por João Paulo II. Aproveitando então que a gente trouxe o Papa aqui para nossa conversa, a Ana está aqui no Brasil de passagem, veio nos visitar, né, trabalhar aqui um pouquinho pessoalmente também, nos dar esse mimo, mas também está fazendo um documentário, coletando um material assim de vídeo, umas gravações, contando um pouquinho da história. Da história de João Paulo II. Eu não tinha esse projeto, na verdade, não passava nada sobre fazer um mini documentário, masterclass, como queiram chamar, sobre João Paulo II, mas a experiência em Santa Bárbara, todos os dias acontecia uma coisa relacionada a João Paulo II, ao meu Instagram. Teve uma semana que eu fiquei de fora do Sem Filtro, que eu fiz uma mini cirurgia num dente ciso, fiquei a semana inteira fora, não conseguia trabalhar no computador, porque baixava a cabeça e doía o dente. Então, ficava ali no Instagram lendo mensagens e percebi naquela semana uma aflição religiosa das pessoas. Tanto católicos, protestantes, agnósticos até, judeus, porque o mundo está enlouquecido, né? Principalmente agora depois do 7 de outubro. E comecei a perceber até brigas, discussões entre cristãos, católicos e protestantes. E assim... Minha gente, o maior exemplo de fé e do que a fé faz foi, para mim, né, um líder protestante, Ronald Reagan, João Paulo II, um líder católico, o que eles fizeram pelo mundo contra o comunismo. Eles ajudaram, né, a destruir o mal. Né? O Reagan falava que o Império Soviético era o império do mal. E nós, cristãos, nós vamos ficar olhando a plaquinha da nossa igreja e ficar brigando, e ficar discutindo. E aí eu percebi que, quando eu conversava com as pessoas, independentemente da vertente religiosa, e falava, leia a encíclica de João Paulo II, as pessoas voltavam mais calmas. E eu falava... Vou ler, quero testar. Comece com Fé e Razão. É lindíssima, todos também, né, que estão nos assistindo. Porque ele era um pacificador e ele unia pessoas de muitas vertentes religiosas. O papado dele tem esse legado. Foram quase 27 anos de união, tanto que no funeral dele, oficial, ali na Praça de São Pedro, tinha muçulmanos, protestantes, judeus, ortodoxos, coptas, tinha, né, e todos levantaram.
todos levantaram. Aqui uma foto do Papa para a gente lembrar dele, né? Realmente sempre foi uma imagem muito querida. E ele foi o primeiro Papa a ir no Muro das Lamentações. Essa foto justamente que está na sua rede social, Exato. Ana Paula Volley, Ana Paula Henkel. E então eu falei, eu acho que ele precisa ser ouvido de novo, porque existe uma geração que não sabe o legado deste homem. Então eu preciso falar com essa geração. E quando eu comecei a escrever o roteiro, eu dei para o meu filho ler, meu filho tem 22 anos, que conhecia alguma coisa e ele ficou muito tocado. E ele pegou o roteiro e ele passou para os amigos e os amigos começaram a falar de João Paulo II. Aí eu falei, tem alguma coisa. Foi espalhar ainda mais essa corrente. Porque ele também tinha um cuidado muito grande com os jovens, né? A jornada da juventude foi inventada por ele. Ele tinha um carinho. Falei, eu acho que ele precisa começar a falar novamente. Então não estava nos meus planos. Mas vem aí esse documentário para todas as idades, então. Para todas as idades, para ser lançado um pouquinho antes do Natal. Você não pensa em fazer livro também? Penso. Pô, penso, bom, né, meu? Penso, porque a vida toda dele é incrível, desde quando ele era um menino na Polônia. Primeiro que ele quase foi abortado, né? Porque era uma gravidez de risco e os médicos disseram para a mãe dele abortar. E ela disse, não vou abortar. Já começa daí. Então, e um homem que viu de perto os nazistas, né? Ali, ele que escondeu judeus em casa. Depois de 1945, ele viu os comunistas. E aí os comunistas, aqueles que a regra número 1 é tirar Deus da vida de tudo. E a Polônia é um país extremamente católico e religioso. E ele acabou se tornando um papa, né, o líder religioso da Igreja Católica, atrás da cortina de ferro. Então é uma história de muita fé. E que vale a pena ser relembrada e perpetuada, né, Dagô? A gente agradece a Ana por esse trabalho, já estamos na expectativa. E também você tem sempre faz referências, grande apreço pela história, pela figura do ex-presidente Ronald Reagan, que você citou agora há pouco. Vamos jogar uma foto aqui para a gente relembrar também essa figura emblemática, não só nos Estados Unidos, no mundo todo, mas por que esse carinho? Já fez algum material ou pensa fazer também com relação a ele? Esse eu já estou na metade do livro. Aliás, gosto muito dessa frase dele. Que é uma pessoa que concorda com você 80% do tempo é um amigo e um aliado, e não 20% traidor. Porque hoje é assim, né? Você tem que concordar comigo em tudo, senão eu te cancelo. Senão não serve. Porque assim como o Papa João Paulo II, até a história deles, né? A amizade e o que eles construíram para demolir, literalmente, o Império Soviético, é uma história de muita resiliência, de fé, de coragem, acima de tudo, que é o que eu acho que falta muito no mundo hoje. Foi um homem de coragem que bateu de frente com o mal, mostrando força. E hoje nós temos homens fracos, né, nas lideranças das nações, que estão sempre ajoelhando ao sistema. Você vê nas redes sociais pessoas pedindo desculpas por crimes que não cometeram. Então, ele sempre bateu de frente, assim. Com terrorista não se negocia, é a paz através da força, é a liberdade para empreender, a liberdade para orar, a liberdade para criar, é o indivíduo acima do coletivismo, pilares importantes que sustentam a civilização ocidental, né? Então, ele sustentou a América e, de uma certa forma, o Ocidente. Tinha uma firmeza que você não vê hoje. Não vê hoje. Derruba esse muro, não tem que ficar conversando. Derruba isso, acaba. Inclusive, Dagô, aquela frase, Mr. Gorbachev, tear down this wall, derrube esse muro, o Peter Robinson, que escreveu esse discurso para ele, no voo para a Alemanha, ele foi aconselhado, assim, 1000 vezes, por favor, Mr. President, tira essa frase, vai causar um incidente diplomático, essa frase é muito forte. E ele falava, eu vou pensar. Mas com o Peter Robinson, ele falava, eu não vou tirar essa frase. Aliás, eu tenho um artigo na revista Oeste sobre esse discurso
mas da visão do Peter Robinson. Como ele chegou a esse discurso? Ele fez uma viagem 3 meses antes, subiu ali no portão de Brandemburgo e de um lado era colorido, com grafite, borboletas, e ele falava que ele só virava, o outro lado era cinza, não tinha nada. Enganação. E aí ele escreveu esse discurso, eu tenho um artigo na Oeste também. Vamos ler esse artigo. Mas Ficar é na espera do coragem. livro, hein? Para também deixar a gente por dentro um pouco mais da Acho vida. que é coragem. Esse homem pode Coragem ser é resumido uma palavra. em uma palavra, E que coragem. palavra forte e bonita, né? E você, falando do Papa, voltando do Papa, você é católica, praticante, você vai na missa, tudo? Vou à missa Que todo legal, domingo, cara. É. terço todo dia. Que legal. Você transmite uma paz. É o meu refúgio, né? Mas eu não sou aquela católica que eu preciso falar mal das outras religiões para enaltecer a minha. Eu estou feliz com a minha. Mas se um protestante, um evangélico, um espírita, essa é uma viagem muito pessoal e intransferível. Que ótimo. Eu não posso falar que o que serve para mim, serviu para mim, vai Impor, servir para você ou para você. Se tornar chata, né? Que não tem outra palavra para muitos religiosos que se tornam obcecados e que querem enfiar a goela abaixo do outro. A plaquinha na igreja, que é mais importante. Parece que quanto mais falar, mais vai se sentir puro e sinalização digno de da virtude, religião. né? Estamos vivendo a era da sinalização de virtude nas redes sociais. Olha como eu rezo o terço, olha como eu faço, olha como eu aconteço. Não tem uma passagem na Bíblia que fala, se for orar, faça em silêncio, Mateus. não precisa levantar. Está e em todo Mateus, mundo... Mateus, meu pai adorava o livro de Mateus Esse trecho é legal mesmo. e que a sua mão direita não veja, né, o que a esquerda está fazendo. Você não precisa falar aos 4 ventos o que você está fazendo. Deus sabe o que você está fazendo no seu silêncio. Que perfeito isso, né? Ana, qual é a imagem do Brasil e dos brasileiros nos Estados Unidos, ou pelo menos na Califórnia? A imagem de agora é terrível. Em quais sentidos gerais? No sentido do executivo, porque o alerta foi ligado no Congresso americano em relação aos laços que o governo Lula tem com o Irã, navios sancionados pelo governo americano atracados no porto do Rio de Janeiro, a conversa com países que são considerados inimigos, né, da América, o Irã, Nicarágua, Venezuela, Cuba, sabendo que o Irã financia o Hamas, o Hezbollah, China, né? O Foro de São Paulo é comentado. Eu tenho amigos no Partido Republicano, dentro do Congresso. Tenho um grande amigo que foi assessor do Reagan durante 15 anos e todos eles falam que com o governo Lula o alerta foi aceso. Mas eu vou além. As inconstitucionalidades, a insegurança jurídica cometida, todas elas cometidas nos últimos anos pelo Supremo Tribunal Federal, por alguns ministros especificamente, também tem deixado investidores apreensivos, não querem entrar no Brasil. Eu tinha um amigo que vinha investir 10 milhões de dólares no Sul, em vinícolas de vinho do Sul, para exportar para os Estados Unidos, depois da eleição do ano passado, e com toda a insegurança jurídica, com tanta interferência do Supremo Tribunal Federal em prerrogativas do Legislativo e até do Executivo, quando era o presidente Bolsonaro, ele falou, não, eu vou ficar por aqui. Eu estou falando de um investidor pequeno de 10 milhões de dólares. Aqueles grandes, então, eles não querem arriscar. Quantos outros, né? Uma pena, hein, Dago? E hoje a insegurança jurídica, o monstro dessa insegurança jurídica que foi criado pelo STF é muito comentado. Tanto que o STF foi parar na Declaração de Westminster, né, que foi uma reunião lá em Londres com mais de 20 países. Eu estava na reunião e eu mostrei os vídeos. Eu não precisei falar mal do STF, eu simplesmente passei os vídeos do que nós ouvimos do TSE. É censura? Mas até segunda-feira vamos censurar. E de tudo que aconteceu, as prisões arbitrárias, inconstitucionais, e aí o STF acabou entrando na... Mas essa apreensão
Eu leio mais imprensa internacional. Você não vê na imprensa também, né? Não vê. Não vê nada. É como se o Brasil foi esquecido, meio que desprezado, assim, né? E é triste isso, né? É. Porque, pô, É a nossa triste, realidade. mas internamente existe uma preocupação. E eu acho que não aparece na imprensa porque existe essa preocupação, porque a imprensa hoje abafa. Ela faz parte do sistema, né? A grande, velha imprensa, ela faz parte do sistema e ela precisa empurrar para debaixo do tapete, né? As coisas ruins que estão acontecendo. E, Ana, eu fico ouvindo você falar e me confundo com a atleta que desde a adolescência me fazia chorar, vibrar, tanta gente em volta da TV te acompanhando. Você se tornou, de uma forma surpreendente, pelo menos para a parte do público, uma das melhores comentaristas políticas do Brasil. E foi indo aos poucos e, de repente, já estava super forte na televisão, dando opiniões muito embasadas. Você imaginou algum dia chegar nesse trabalho que, aliás, você lançou o modelo, né, de comentarista política, que muitas outras mulheres tentam ir atrás até hoje desse formato? Não planejei, Adriana. Sempre tive um engajamento político dentro da minha casa. Eu cresci ouvindo minha mãe falando de João Paulo II e meu pai falando de Reagan e Thatcher. Então, quando o Muro de Berlim caiu em 89, eu estava na frente da TV com meu pai e o meu pai me explicando, a gente conversando o impacto daquilo ali. E o meu pai sempre foi um fomentador na minha casa de leitura, de discussão, de olhar para os outros, né, para fora do Brasil. Meu pai foi diretor pedagógico. Ele era professor, né? E a sua mãe também, aliás. Também. Põe a foto, vamos pôr, Glauber, Gualtinho e a Aline também. É a foto dos pais da Ana, que ela tem, assim, um carinho imenso, né? A gente sabe, Sim. ao longo dos anos, você sempre está citando os dois. Minha mãe. Aqui eles enquadram com você, né? A sua mãe, qual o nome dela? Maria Auxiliadora. Paulo Monteiro. Paulo Monteiro, professora de inglês. De inglês, Ele professor de matemática, depois se tornou diretor pedagógico de uma escola americana. Então, ele tinha muito acesso a livros em inglês que nós não tínhamos no Brasil, porque ele recebia da família Gammon, que ia visitar e trazia muitos livros. Eu pegava os livros, levava para casa, e pegava os dicionários da minha mãe, que é professora de inglês, e ficava traduzindo os livros. Então, você aprendeu praticamente sozinha a falar inglês? Minha mãe me ensinou muito. Com o auxílio minha dela. Minha mãe me ensinou muito. Essa foto também é muito carinhosa, né? Imagina que Olimpíada que foi essa? 96. 6. E os seus pais começaram a te apoiar para o esporte? Como você começou a ir para esse caminho? E os dois sempre te apoiaram, até mesmo para se tornar profissional? Eles me emanciparam com 16 anos. Para poder viajar? Fomos no cartório, me emanciparam. E para eu poder sair de Lavras, me mudar para Belo Horizonte e começar a jogar profissionalmente. Em qual clube foi esse? No Minas. Então, foi um ato de muita coragem, porque hoje eu olho os meus filhos, tudo bem, já tem 18 e 22, mas eu fico pensando, eu não sei se eu faria isso. Mas eles acertaram, alguma coisa eles perceberam ali. Exatamente. Quando os pais confiam, né, você retribui, sendo uma pessoa correta, né? Isso é muito legal, né? É porque, assim, eu nunca, por mais que eu tenha conhecido não sei quantos, 50, 60 países, já morei em São Paulo, em Curitiba, Belo Horizonte, Sorocaba, Rio. O meu porto seguro sempre foi meu pai e minha mãe. Então, assim, era ali que eu bebia a fonte de se revigorar e falar, preciso voltar aqui para continuar seguindo. Então, meu pai falava uma coisa muito legal, que hoje eu tento dar para os meus filhos, que quanto mais profundas as suas raízes, mais fortes são as asas para você voar, para você ir mais alto. Que lindo. E é lindo isso, porque realmente eles me deram raízes muito profundas e eu sempre tive a segurança de que as minhas asas, se alguma coisa acontecesse, eu caísse, as minhas raízes fortes, elas iam cuidar de mim. Então, seu pai faleceu em qual ano? 2012. 2012. Ter sido duro para você, né? Telefonema às 5 da manhã da minha irmã. Que pena.
Eu na Califórnia e ela... Quando eu vi o número dela às 5 da manhã... Imaginou que coisa boa não eu seria? já atendi e ela já gritando, chorando. Mas ele já estava ficando mal? Infartou, coração. Então vocês nem esperavam? Ai, 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 é difícil, mais Não. difícil ainda, né? Mas ele falava que Deus ia levá-lo num sopro. Sério? E aí a gente levantava da mesa e falava, ai, lá vem esse papo chato. E ele falava, olha, eu só quero avisar vocês que eu já conversei com Deus, ele vai me levar num sopro, vocês precisam estar preparados. Aí era Natal, era reunião, a gente falava, tá bom, então fica aí, a gente... E ele avisava. Tem gente que tem dessas também, né? Tem, meu. E aí eu acho, sei lá, é E ainda legal mais você ver ter se consciência, cumprir. né? Precisa ter consciência. Ele foi assim... Até para você aproveitar melhor o convívio com ele. Falar, um dia vai embora, né? E a sua mãe? E a minha mãe, até hoje, está sem chão. Oh, É, meu até Deus. hoje, Ela né? está no Brasil? Ela mora aqui em Campinas. Foram 47 anos de casados. Quer dizer, não tem como, né? Sem chão Superar até totalmente, hoje. não dá. Não, Fica uma saudade. Mas você mantém ele vivo, né? sempre. Tá sempre fazendo homenagens, escrevendo uns textos. Ele tocou a vida de muita gente. Na nossa presença, nós como testemunhas, mas o mais incrível foi saber do legado dele que nós não sabíamos, que nós só ficamos conhecendo depois da morte O dele. que foi? E no velório do meu pai, muita gente que nós não conhecíamos, falando de um velório numa cidade que todo mundo conhece, todo mundo, Lavras, né? Um velório na minha escola. E nós vimos muitas pessoas transtornadas, como nós estávamos, e nós não conhecíamos essas pessoas. E eu perguntava para minha irmã quem é, para minha mãe, não sei. E depois a gente começou a investigar quem era aquele rapaz com uma menininha de 2 anos, quem era aquela senhora. Ele tinha construído uma casa para a senhora, ele com a sobra da obra da casa da minha mãe, o rapaz com a menina de 2 anos. Sem ninguém nem saber, ele estava ajudando uma legião de pessoas. O rapaz era drogado, a família já tinha roubado a família inteira, a família tinha desistido dele. Meu pai pegou, meu pai colocou num centro de reabilitação, fez um acordo e lá ele ficou 2 anos, depois ajudou, aí o menino casado com 2 filhas, e o menino chorava assim como se fosse o pai dele. Depois esse menino me contou a história, então... É muito emocionante É Mateus, mesmo. o meu pai nunca mostrou o que a mão dele estava fazendo. Falamos há pouco. E Ana, a gente teve aquela abertura, né, aquela lista que a Adriana fez de coisas que você já fez, que está fazendo. Tem alguma coisa ainda que você não fez e gostaria de fazer? Mas eu vou inventar alguma. Certamente. Certamente. Dagô, eu não planejo assim a minha vida. Eu vou fazer. A única coisa que eu falei, eu vou fazer isso, foi eu vou jogar uma Olimpíada. Isso eu falei. Vamos entrar nesse assunto que é muito bom. Isso eu falei, com 8 anos. Foram quantos anos como atleta? Quase 22. Muito tempo. Muito tempo. E quantas conquistas e participações em Olimpíadas, 4. seleção? 4 Olimpíadas, 2 mundiais na praia. A praia veio antes? Depois. A praia geralmente para o atleta do vôlei vem depois, Vem depois. Né? A sua principal dupla era a Shelda? A Shelda, a Sandra Pires, né? Fomos na Olimpíada de Atenas. A Jaque também era bastante A Jaque foi a conhecida. primeira, a Mônica. A Adriana. A Adriana. Muita gente bacana, assim. Bear, né? Não, a Adriana Bear jogou com a Shelda. Isso. A Adriana que foi... Também ficou conhecida no vôlei de praia. Sim, que foi parceira da Mônica. E foram anos muito bacanas, muito, muito bacanas. Então, eu nunca fiz, assim, planos. Agora acabou, eu vou ser jornalista. Não, eu voltei para a faculdade, fiz arquitetura, abri minha empresa de arquitetura, foi muito bem, estava muito bem. Comecei a falar de política nas redes sociais porque eu gostava, né? Porque eu cresci lendo livros, né? A primeira vez que eu ouvi o nome Reagan, eu tinha uns 13 anos, que o meu pai chegou em casa um dia
uma confusão lá, meu pai diretor de escola, ia estourar uma greve enorme, já contei também num artigo os detalhes, ia estourar uma greve de professores que ia atingir várias cidades, e meu pai era o centro diplomático, né, do sindicato, dos políticos, dos pais, dos professores, então o telefone na minha casa tocava o dia inteiro. E meu pai sempre muito diplomático, pragmático, só que teve um dia que ele desligou o telefone e ele sentou na mesa. E ele deu um suspiro e ele falou para ele mesmo, eu estava sentada com a minha mãe almoçando, e ele falou, o que o Reagan faria? Aí eu, 13 anos, né? Quem é esse tal de Reagan que meu pai está falando? O que o Reagan faria? E fiquei com esse nome na cabeça e fui perguntar ao meu pai, quem é aquele Reagan, né? O seu amigo? E aí ele começou a me explicar e logo depois, isso era 1985, aí veio 89, a queda de muro de Berlim. Então, o quebra-cabeça, as peças iam encaixando, e meu pai sempre foi uma fonte de conhecimento político. Artigos do Augusto Nunes, também já escrevi sobre isso na Oeste, artigos do Augusto, do Guzzo, as revistas chegavam lá em casa, em Lavras, chegava no sábado, que era um dia depois, né? E ele chegava na cozinha e já ia nos artigos do Guzzo, do Augusto, e chamava a minha mãe, falava, Maria, vem ler o Guzzo, Maria, vem. Imagina o carinho que você não tem com os dois hoje, ainda que vocês são super alinhados. Olha aqui, Maria, vem ler o Augusto. Trabalho. Então eu já bebia nessas fontes por causa do meu pai. Boas fontes, Mas hein? como você começou a carreira de jornalista? Qual foi a primeira vez? Aonde foi? Foi no Estadão. Ah, Eu recebi um convite para escrever para o Estadão, porque eu escrevi uma carta-resposta ao Casagrande, a um ataque que ele fez à minha pessoa. Sei. E eu escrevi uma carta, não xinguei, nada disso, mas escrevi uma carta. O que ele falou na ocasião, que eu não me lembro mais, que você estava se metendo a Que eu fazer estava se comentários políticos e que metendo. você era esportista? Exato. Aí na carta eu respondi, que curioso, né? Você, quando era jogador, incentivava as pessoas a falarem sobre política, e agora os dois meninos do futebol que apoiam o Bolsonaro agora não pode falar de política. Agora eu não... Desculpa. Aí a minha carta tinha um pouco de ironia também. Eu falava, desculpa, a próxima vez eu vou pedir autorização ao bastião do esporte. E na época tinha saído um pedido de impeachment do Temer, alguma coisa assim. E a minha carta foi até mais lida do que as notícias sobre o Temer. Aí que tá, uma resposta que, obrigada, Casagrande, foi tão É verdade. perfeita e pertinente, classuda e bem escrita, que ele lançou de vez a Ana para esse novo setor. Aí depois fui para a PAN também, e tentei sair da PAN algumas vezes, porque eu só estava lá para cobrir as eleições americanas. Não tinha tempo para Foram te fazer. amarrando. Augusto. Ah, e aí vocês vieram para cá e trouxeram toda a audiência junto. Augusto. Fala, não, você não vai sair? Não. Augusto, eu não tenho tempo, eu tenho meu curso, eu tenho meus... Augusto, não, você não vai sair. E acabei ficando aquele que bom que tempo Augusto todo. fez você ficar mais um pouco lá, porque era sempre foi bem bom te ouvir. Augusto Fazia é o culpado. bastante diferença nos programas, quando obrigada, você tá ou não. Obrigada. Imagina. Eu quero saber, o Dago voltar a falar do esporte, porque eu quero fofoquinhas. Por exemplo, como é Tretas. conviver... Ela gosta de tretas. Tretinhas. Conviver em esporte coletivo. São tantas meninas, não é? Querendo a posição, o lugar titular. A Ana falou o quanto era um sonho para ela conquistar uma Olimpíada. Como é essa convivência? Deve ser alguma hora cansativa, não dá para se dar bem com todo mundo? Não, todo mundo se dá muito bem. Sei. Engana a gente que a gente adora. Só que não. E até porque uma hora cansa o tempo inteiro as mesmas companhias. São pessoas, são universos diferentes, são gostos diferentes, pensamentos diferentes. Até no processo de tomar alguma decisão, as pessoas podem até chegar na mesma decisão, mas o caminho é diferente. As ferramentas que cada uma colheu ao longo da vida são ferramentas diferentes.
São quantas meninas no total numa 12. competição? 12? Na quadra, 12. Não, digo no total com as reservas e tudo. 12. Ah, tá. Só que aí treinamentos, normalmente são 16, aí cortam 4, 12 viajam. Que tem que levar o mínimo na viagem, Tem né? que levar, sim. E E o técnico põe em ordem ou algumas coisas vocês têm que resolver entre vocês? os dois. Tá. O técnico às vezes põe ordem, às vezes a gente tem que uma DR, vamos. E eu não sou uma pessoa de DR. Eu sou aquela pessoa assim, tá bom, tá, desculpa, eu errei, você errou, vambora. Aperta a mão, vambora. Que às vezes pode ser uma pessoa que você não lida bem, personalidades diferentes, mas que enquadra vocês se dão super bem. Ah, não. Isso foi um ponto da nossa geração de 96, por isso que aquela medalha está no nosso peito. Porque naquela seleção de 96, eram 3 grupos muito distintos ali dentro. E tinha jogadoras ali, eu não vou citar nome não, porque nós sabemos, todas as jogadoras, a gente sabe quem são. A gente se pegava, mas chegava ali dentro, uma matava e morria pela outra. Era lindo. impressionante. E a gente sentia. Passava a semana Raça. inteira sem olhar na cara da menina. Sério. Não trocava uma palavra no ônibus, sentava do outro lado. Chegava ali dentro, era como se fôssemos as 12 melhores amigas. Que legal. Aqueles sinais que vocês fazem com os dedos, é universal ou cada um combina entre si? Não, tem alguns que são Olha os universais. sinais, aí você está fazendo algum sinal, hein? No vôlei de praia. Normalmente, vôlei de praia, quando você marca você vai bloquear sempre a linha. Paralelamente. Paralelamente. Quando você marca 2, o bloqueio vai na diagonal. Para ela saber onde ela está livre para sacar. Para a defesa correr fazer atrás. a defesa depois. Não estou ainda podendo jogar profissionalmente, ainda vou. E normalmente esses que são uma bolinha, ou ok, ou a mão fechada, é que o bloqueador, que eu sempre joguei como bloqueadora, ele vai na bola. Ele não vai nem na linha e nem na diagonal. Ele vai procurar a bola. Quando a bola for levantada, ele vai na bola. Mas o bloqueador, eu não entendo nada de vôlei, eu sou meio... Só de assistir. O bloqueador é o cara que vai na rede? Ou é o cara... Que sobe para Que tomar sobe aquela pra bola na bloquear. cara, se bobear. Precisa de Isso. muita coragem, muita impulsão. Que você toma no óculos, você Nossa. toma na cabeça. Num dedo que te quebra. Não, dedo, esse meu dedinho aqui uma vez, eu tomei uma bolada só nesse dedo, no meio de um jogo, esse dedo veio aqui 90 graus. Nossa, mas o que aconteceu? Quebrou? ou Quebrou. Quebrou aqui 90 graus e é vôlei de praia. Acabou o jogo. Não tem substituição. Não acabou. Quer dizer, você pode falar, acabou. Você ficou jogando? Eu falei, eu não vou sair. A gente estava quase ganhando de um time que a gente quase não ganhava. Falei, não. Quando eu vi aquilo, assim, eu falei... Aí eu mostrei, aí veio o meu fisioterapeuta, a minha parceira já sim, porque ela viu meu dedo antes. Aí veio meu fisioterapeuta e falou assim, olha, eu vou ter que fazer uma redução. Sabe o que é redução? Não. Né? Redução é botar no lugar. Para. Dagô, já podemos desmaiar? Ao vivo. Só que aí ele falou assim, eu vou fazer uma redução rápida, botar um esparadrapo. Então, eu sabia o que era redução. Ele falou, eu vou contar até 3, tá? Para você respirar. Aí eu, tá. Aí ele, pá! Ai, olha, não gosto que faça essas coisas, hein? E aí Psicologia, eu né? nem senti. Aí, Mas não resolveu o problema totalmente, né? não, A aí dor da hora. botou o esparadrapo e eu joguei. Seguiu. Tomei um anti-inflamatório na hora, esparadrapo, vai Eu pro joguei jogo. handball um tempo, que eu adorava, já achava que doía. Mas quando eu tentei jogar vôlei, doía muito fazer o braço da manchete, a bola batia aqui. Ai! Depois acostuma. E aqui assim também doía os dedos. E aí vocês jogam no peixinho, não é possível. Acostuma. Como que é que... Acostuma. Você tem sequelas? É isso que eu ia perguntar, exatamente. É o quê? Joelho, é ombro, é o quê? Olha, durante o sem filtro em casa, por exemplo, eu tenho que levantar. Eu Lombar. levanto às vezes. Eu não tenho disco na L4, L5.
o babaluzinho ali, né? Aham, saiu o recheio. Saiu o recheio, está osso no osso, aí pega o ciático, que vem até a dor até aqui embaixo. O meu quadril direito já precisa de cirurgia. Mas vai adiar, né? Vou adiando. Agora, nesse minuto, por exemplo... Tá com dor já? Não, aqui dói o joelho, e quando eu escrevo demais, ou fico no computador demais... Uma tendinitezinha, quem sabe? Aqui eu tive uma ruptura desse tendão, então ele apita, ele fala, destra? oi, lembra de mim? Tô aqui. Sou desta, tô aqui. Os dedos, né, muitos são tortos. Eu tinha curiosidade de ver a sua mão, uma mão campeã olímpica, de que Ó, consegue dar tanta manchete naquela bola. Uma mão bonita, apesar de tudo, mas são hein? tortos, ó. Tá vendo esse aqui, ó? Teve dedinho, né? aquele Foi dedinho. O dedinho que pega a bola aqui assim. Como que é a mãozinha da manchete? Sempre tem que fazer um triângulozinho aqui, ó. Tá. Isso aqui não existe muito, né? Mas é mó bonito fazer assim. E o peixinho? Qual é a dica para dar o peixinho não se quebrar no chão? Coragem, tem que ir, vai na fé. Pensando em salvar a bola. Pensando em salvar a bola. Mas o problema para atleta de alta performance, quando para de jogar, é quando tá frio. Porque aí dói tudo. Dói o joelho, dói o ombro, dói o cotovelo, dói. E o problema é que nós temos que manter uma certa atividade física, musculação, para aguentar. Toda pessoa tem. E eu não faço Não tá nada. fazendo nada atualmente? Você não faz, né? Não é possível, não tô acreditando. Mas e o corpo ficou com a memória para sempre? Porque Que você tá corpo? super Não. bonita. Você tem quanto de altura? 1,83. Não, tudo dói. Você tem as pernas Mas ainda bem lindas, que você tá não- magra, Não tô. tá assim. Não Tá super bem, em forma, pra onde você Modesta, passa, chama modesta. atenção. Por Mas causa ainda bem Não que tô você mora na mesmo. É que ela Califórnia, quer né? ter ainda, Dago, aquela barriga que... Eu queria. Eu queria. Às O Albert vezes vai eu jogar vejo- pra gente, às a Aline vezes eu também. vejo- Ela quer estar com essa barriga ainda. Não mostra essas Não, coisas. mostra porque a gente precisa entrar na dieta, né, Dago? A gente não mostra nem isso. fale, Não, Como era a dieta na Eu época? tenho depressão quando eu vejo Não, essas que fotos. é isso? Foi Não quero nem ver. É de idade, mas Ah olha lá. que legal, que boa forma. O corpo da Ana chamava... Queria te perguntar isso também. Porque você era considerada a musa, né? Quer dizer, ainda é, mas digo, nessa época, você era pôsteres nas revistas, seu cabelo, a sua beleza era mais bonita da seleção, o corpo. Como que você lidava com essa parte da beleza? Você queria ser vista só como esportista? Eu não ligava. Não? Não, eu não ligava. Eu sei que hoje em dia tem o politicamente correto, né? Que você tem que falar, não olhem para o meu corpo, que eu sou uma boa profissional. Falo, olha, se você é uma boa profissional, as pessoas vão notar. Sim. Então, assim, se o rapaz, a turma quer ir ver vôlei de praia, porque as meninas são bonitas jogando... E tirando os rapazes, eu super me admirava olhando você e falava, nossa, vou treinar, olha que corpo lindo, como ela é linda. Mas olha, quem normalmente vai ver as meninas de biquíni jogando vôlei de praia, sai de lá falando, que jogo legal esse, a bola não cai, que exatamente, coisa plástica. Que E a raça entre elas. Meu Deus, como elas são atletas, atléticas e... Inspira, quero treinar, quero também. Então, assim... me Eu movimentar. agora vou falar para a pessoa o que ela tem que sentir. Não. Então, assim, não ligo. Outra curiosidade, Dago, com relação às atletas e aqueles períodos, né? TPM, hormônio, menstruação. Como que era? Como é que vocês lidavam com isso, Até né? porque não deviam ter tantos medicamentos modernos. Não tinham tantos modernos. E Enfrentava o período? enfrentava. 12 mulheres juntas, cada 12 uma mulheres. num E momento. tem uma pesquisa... Eu não sei, assim, a veracidade científica dessa pesquisa, mas as pessoas podem encontrar na internet. Mas tem algumas pesquisas que relatam que quando algumas mulheres passam muito tempo juntas, o tempo inteiro, o período menstrual acaba sendo na mesma época. Eu concordo e te digo mais. A minha gatinha fêmea fica junto comigo. Olha isso, tô falando. Nossa, Eu não sei o mesmo. teor científico, mas a companheira de quarto era impressionante a simbiose. A gente acabava... Tá vendo?
Era uma coisa assim bizarra, Dagô. Nossa, que incrível isso. Não sei se é verdade ou não, mas você acontecia. experimentou na Anedoticamente, Sei. A não ser que vivemos uma coincidência tremenda, então. Mas vamos pesquisar isso mais a fundo, porque Nossa, trazer meu. algum entrevistado também para falar sobre o assunto é interessante. Que é super, meu. isso? Nossa. E sobre participação, Ana, que a gente já te ouviu comentar sobre o assunto, até concordo com o seu posicionamento de trans poder competir em time. inaceitável. Você é muito como atleta, importante. você imagina um homem que... Bom, mas prefiro que você fale com suas palavras. É inaceitável. Bom, primeiro que a gente nunca pode colocar esse debate no campo social, porque não é um debate no campo social. Nem um pouco. Nem um pouco. E o que a esquerda tenta fazer, eu não vou nem falar esquerda, porque já tem gente da esquerda que já entendeu que é uma covardia com as mulheres. Sim. A gente não pode colocar, porque o debate social é o quê? Eu respeito o que você quer ser da sua vida. A sua identidade social é sua, tem que ser respeitada. Se há algum preconceito, que lutemos contra esse preconceito no campo social. Agora, uma decisão pessoal não te dá um direito imediato. Você querer trocar o seu documento para mulher, se vestir como mulher, fazer cirurgia ou não te transforma numa mulher, no sentido biológico e genético, Ossatura hormonal, muscular. ossatura, capacidade cardiovascular, capacidade pulmonar, pulmões maiores, coração maior. O homem tem a vantagem imensa, não é nem assim uma pequena vantagem, é uma vantagem imensa. A gente pode fazer um programa inteiro só sobre isso, porque, e até hoje, desde que eu falo sobre isso, eu convido as pessoas, vamos fazer um debate, ninguém faz um debate. E você ainda falando Ninguém. como atleta também. Como atleta também. Tem tantas vertentes disparate. para serem exploradas e mostradas. Não é o que eu acho. É cientificamente, biologicamente, até em questão de políticas antidoping, porque eu sou testada pela UADA, fui testada dos 16 anos até o dia que eu parei de jogar. Dentro de competições, fora de competições, eu já recebi a UADA na minha casa às 6 horas da manhã em Los Angeles. Vamos testar, surpresa. Porque, às vezes, existem drogas e substâncias que podem ser usadas fora da competição, que quando você entra na competição, ela some do seu organismo. Mas a alta performance não some. Olha. Principalmente a testosterona. Então, nós éramos testadas o tempo todo. E aí você pergunta, por que essa justiça é só para mim, só para as mulheres? E aquelas mulheres que tiveram algum problema hormonal, jogadoras de vôlei, judocas, nadadoras, mulheres geneticamente que tiveram algum problema hormonal, que acusavam uma testosterona mais alta do que o normal e elas foram banidas do esporte no passado. Foram suspensas, tiveram que tomar medicamento. Mas eu acho que assim, tem tanta coisa para ser dita nesse campo, mas hoje a regra é, não precisa de cirurgia, um homem não precisa de cirurgia, ele simplesmente precisa apresentar 12 meses da testosterona abaixo de 10 nanomols por litro. Sabe qual o problema? Eu e a Adriana, nós temos no máximo 3 nanomols As mulheres. por litro, as mulheres. Muito alto, 3,2 de testosterona. Uma trans, ainda tem 10. Ainda Muito tem mais. 10. Você acha que é o caso, não sei, eu estou pensando isso agora, mas de criar vamos dizer, na Olimpíada ter feminino, masculino e trans? E trans. Uma parte. Que Sim. seja. Mas olha, um mundo hoje que fala tanto de inclusão e que usa essa palavra de uma maneira tão irresponsável, até diria, porque a inclusão que eles falam é uma inclusão seletiva, porque o todes, essa linguagem ridícula, horrível, ela exclui os deficientes audiovisuais, os deficientes, aqueles que têm alguma dislexia, que não conseguem, o que é todes, latinx, elo,
Que isso? Então, se você quer falar de inclusão, deixe aquela trans que se sente como mulher, mas que é um homem biológico, jogar com os homens. Jogar com os homens. A estrutura física é de homem. A estrutura visual é de uma mulher, porque ela se sente assim. O documento é assim. Mas para o esporte, não é o pilar social que manda, é o pilar biológico. Então, não dá para a gente, pela inclusão de trans, nós excluirmos mulheres. Sim. Porque nós estamos falando de meninas que passaram pelo que eu passei durante anos. Aí chega lá na seleção, vem uma trans que resolveu mudar de sexo aos 30 anos de idade e pega o lugar daquela menina que está há mais de 20 anos fazendo o caminho para chegar numa seleção. Injusto e mexe com as em mulheres. resultados históricos, de repente. Exato. Passa uma borracha num período todo confuso do que seria de forma justa. Injusto, né? Muito injusto com as mulheres. E nós temos visto pessoas, atletas trans, ex-atletas trans, como a técnica da Martina Navratilova, René Richards. Ela é trans, treinou a Martina Navratilova, campeoníssima de tênis, por muitos anos. Ela é contra. Martina Navratilova, homossexual, casada com uma mulher há muitos anos, ela é contra. Ela fala isso não é justo com as mulheres. Só que aí você vê que a Martina Navratilova foi cancelada. Foi. Ela é ativista LGBT, casada com uma mulher, homossexual há muitos anos abertamente, foi totalmente cancelada por defender as mulheres. Ela teria conquistado o que ela conquistou se ela jogasse, na verdade, contra um biotipo masculino? E ela fala isso, porque no caso dela é pior ainda, porque nós estamos falando de esporte individual. Covardia total. Uma tenista, uma nadadora, uma corredora. Tem um dado aqui, eu não quero me alongar muito, mas tem um dado que é tão interessante. Alongue-se. A campeã olímpica do Rio, dos 100 metros, não vou me lembrar o nome dela aqui, depois vocês dão um Google, de 2016. O tempo da campeã olímpica, medalha de ouro do Rio, nos Jogos Estudantis de high school, que é o ensino médio aqui no Brasil, americanos, que é de 16 a 18 anos, ela, a campeã olímpica, não classificaria para os Jogos Estudantis masculinos dos Estados Unidos. Ela ficaria... Para se ter uma ideia. Não classificaria para as finais. É muita diferença. À frente do tempo dela, tem quase 300 meninos de até 18 anos que batem o tempo dela. Não precisa dizer mais nada, né? Tá bem claro o assunto, cada um agora aí. Passe sua régua, reflita. Ana, antes da gente encerrar, mais uma curiosidade sobre refeição, alimentação. A gente vê a barriguinha chapada da Ana, ela continua ótima. Como que é? Saudades. É daquilo que eu nunca tive também. Como que era a sua alimentação nessa época? Era muito regrada? E como é hoje o que você gosta de comer? Era muito regrada. A gente, né, principalmente álcool, a gente não bebia. Proteína. Muita proteína para a construção, né, da fibra muscular, mas é a proteína na hora certa, é o carboidrato na hora certa, açúcar em alguns momentos. Mas alguém fazia dieta para vocês na seleção? Sim, nós tínhamos nutricionistas, mas depois de 10, 15 anos você acaba aprendendo, né, o que você pode, o que você não pode. Mas vocês comiam escondido umas pizzinhas, no umas início, bolachinhas? Sim. E queima rápido no também, início, né? sim. No início, sim. Mas depois você acostuma tanto com aquela alimentação que quando você sai, você se sente mal, não era nem Perde que... esse paladar. Né? Perde. E hoje? Hoje é o oposto. Mas você gosta de comer o quê? Você é carnívora? Tudo. Gosta de uma massinha? Lá nos Estados Unidos, quem cozinha? Os dois. Eu cozinho, meu marido cozinha. Meu marido cozinha muito bem carnes. E aí, batata, salada? E aí a minha família, né? 2 americaninhos em casa. Faz um arroz com feijão. Ai, que delícia. Faz picanha. Faz aquela farofa de ovo. E os Estados Unidos são cheios de também guloseimas que, se não tomar cuidado... Abusa.
Abusa. Eles não têm limites nas invenções, né? Não tem. Mas eles também não têm limites na praticidade de cozinhar. Tudo já vem muito pronto. Você é capaz de comprar um bife uma carne que já vem o tempero na medida certa, não sei o que na medida certa, fresco. Você chega em casa e você faz o temperinho. De preço acessível? De preço acessível. Essa é a diferença, porque eu sei que tem esse tipo de serviço aqui no Brasil, mas que é caríssimo. O orgânico aqui é caríssimo. E lá não, por ser a meca do capitalismo, a competição é muito grande. Então, a competição entre qualidade, entrega até o consumidor e o preço é muito grande. E aí quem sai ganhando... O cliente. O cliente. O consumidor. Dagô, fala para Ana que quando ela quiser convidar a gente está aqui à disposição para passear em Los Angeles, comer bifinho, estão convidadíssimos. Obrigada, Ana. Quais os planos agora, reta final de 2023? Vai passar o ano novo por lá? Vou passar o ano novo por lá e trabalhando. Boa. O que espera de 24? Coragem. Espero coragem. Tem um discurso do Papa João Paulo II, quando ele foi... primeiro discurso como Papa, a primeira homilia dele, 22 de outubro de 78. O pessoal acha fácil na internet esse discurso. E acabou que ele disse uma frase que ele levou para todo o papado dele durante quase 27 anos. Ele fala, não tenham medo. E nós estamos falando, né, como comentamos, de um homem que viu o nazismo, o comunismo de perto. E esse homem fala, não tenham medo, está aqui a tocha, segurem agora. E Aristóteles também falava, né, que a primeira das virtudes é a coragem. Sem ela não existe nenhuma outra. Então, que lição legal. Vou desejo já anotei aqui para mim. Coragem, e outras né? pessoas também. Coragem, sim. Quebrar a espiral de silêncio, ter coragem para defender o que é certo. Muita gente, né, avós, Reagan, Thatcher, João Paulo II, eles deixaram um legado, a gente não pode deixar esse legado morrer. É a vez da nossa geração de ter coragem e seguir adiante. Você ajuda a gente muito nisso, eu falo no meu caso, vivo cheia de medinhos, às vezes eles acumulam e viram problema, então gostei da nossa reflexão de hoje. Coragem, essa palavra linda e forte. É isso, Dagô? É isso aí. A gente se deu bem hoje com essa convidada para o lado especial, legal, essa cara. sorte da Ana por aqui. Com vocês. E obrigada por ter vindo, ter nos concedido essa gentileza aqui no estúdio, viu, Ana? Sou sua fã há muitos anos. Aquela voz que você fala, já sei quem está falando na televisão, e seus artigos e textos, Dagô. Nossa, escreve bem. Já te falei isso quando estive aqui. É verdade, eu fiquei muito lisonjeado. E é um deleite. Você entra ali, esquece do mundo. Então, muito obrigada pelo trabalho de vocês também. Foi muito legal ver a Ana Paula assim, com o Sem Filtro. É meio da família da gente, a gente vê todo dia, né, cara? Uma menina então, aqui. É muito legal conhecer coisas que nunca eu tinha ouvido falar de você. Eu achei muito legal também, esse programa de hoje. Cada vez mais fã. Obrigada. Um desejo profundo aqui nosso nessa reta de fim de ano de muita saúde, alegrias por lá, bom retorno aos Estados Unidos, feliz 2024. Vamos acompanhar com você as eleições norte-americanas presidenciais, tá? E volte outras vezes. Voltarei. Com frequência, visita a gente, tá bom? Com esses parabéns. planos todos, Obrigada. né? Cada vez que Parabéns também. tiver uma novidade, né? Vem divulgar aqui com a gente, né? Sim, e parabéns, o programa tá bem legal, tá né? maravilhoso. E agora vai ganhando força com presenças assim. Dagô, valeu por hoje, coragem. Coragem para nós todos. Para nós, o Papo com Ela e Dagô de hoje termina aqui. Obrigada por nos acompanhar. O Dagô e eu vamos sempre te esperar para participar das conversas com a gente. Siga ligado na nossa programação. Um beijo grande, fique firme, fique bem.